que é minha alegria por mais uma vez poder aqui dar a minha contribuição, né, neste processo da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E eu fico muito feliz todas as vezes em que eu posso dar a minha contribuição e participar também desse encontro. Como a Donias disse, eu sou casado, tenho 2 filhas, sou natural de São Paulo e moro em Itajubá. Acho que não foi dito, se foi dito, eu não escutei. Bom, o tema que me foi proposto hoje, indo direto ao tema, né? Cristo revela o homem, fundamentos de antropologia e moral cristã. Nós vamos fazer de uma seguinte forma, a partir de um diálogo, né? Nós vamos dialogar aqui a respeito dessa temática. Vai ser abordada de uma forma apenas introdutória, cabendo a cada um de vocês, posteriormente, né, fazer uma pesquisa, fazer um aprofundamento a respeito desse tema tão importante para nós, sobretudo para nós cristãos. Então, vamos ao tema. Cristo revela o homem, fundamentos de antropologia e moral cristã. Primeiramente, eu gostaria de começar conceituando esse termo, antropologia. A antropologia ela é composta por 2 elementos, né? Primeiro, anthropos, do grego, que quer dizer homem, e logos, que quer dizer teoria, ciência. Então, logo, meus irmãos e minhas irmãs, antropologia é a ciência do homem ou conjunto das disciplinas que estudam o homem. Immanuel Kant, né, um grande filósofo, a respeito da antropologia, ele fez uma afirmação muito precisa a respeito dessa ciência. Então, ele disse assim: a antropologia é uma doutrina do conhecimento do homem ordenada e sistematicamente. Então, nesse sentido, há vários tipos de antropologia. A antropologia física, biológica, a antropologia filosófica, que procura estudar o homem a partir da razão, e também a antropologia teológica, né? Que é uma antropologia que estuda o homem a partir da revelação divina, que é o nosso caso. Hoje nós vamos apresentar alguns aspectos da antropologia a partir da revelação divina e também procurar descobrir as suas implicações morais. Bom, a grande pergunta, a pergunta capital, né, a questão capital, é a respeito do homem. O homem, quem é ele? Vejam que esta é a grande máxima interrogativa. A interrogativa das interrogativas. Vejam que, quando nós fazemos esta pergunta, o homem, quem é ele? Não se refere a qualquer fato, coisa, pessoa estranha ou afastada de nós, mas toca diretamente a nós mesmos, a todo o nosso ser, a nossa origem e o nosso destino. Então, a humanidade, durante muito tempo, ela fez este questionamento: quem é o homem? Nós encontramos este questionamento na Sagrada Escritura, sobretudo no Salmo 8, né? Onde o salmista ele faz um questionamento a Deus: quem é o homem? Digo-me então, para pensardes nele. Então, veja que o homem sempre teve esse desejo de chegar ao conhecimento de si mesmo. E esta pergunta, ela tem por objetivo a busca de sentido, a busca por um sentido para a sua própria existência. Então, a partir da revelação bíblica, seguindo da tradição e o sagrado magistério da Igreja, nós vamos procurar responder de uma forma bem resumida quem é o homem.
Então, segundo a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, o homem é imago Dei, né? Imago Dei. E esta afirmação, ela tem o seu fundamento no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de 26 a 27, e também no livro do Eclesiástico, capítulo 17. Então, o homem é a imagem de Deus. E é daí que vem a sua dignidade. Então, aqui, a partir desses dois livros da Sagrada Escritura, Gênesis e Eclesiástico, eu tirei, né, dessas duas passagens 7 características que especificam o homem como imago Dei. Imago Dei. Bom, a primeira característica do homem como um ser que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus é a sua racionalidade. Isto é, a capacidade e a obrigação de conhecer e compreender o mundo criado. Veja que o homem se destaca das demais criaturas pelo fato dele ser uma criatura racional. E é interessante que nós podemos ver que quantas conquistas, né, o homem tem feito, né, durante todo o decorrer da história. Então, o homem é a única criatura que é capaz de refletir não só sobre o mundo, mas também de refletir sobre si mesmo. O homem se questiona a si mesmo. E a segunda característica é a liberdade. A liberdade que implica a capacidade e o dever de decidir e a responsabilidade pelas suas decisões que são tomadas. E é interessante, meus irmãos, a gente sempre encontra, ou algumas vezes nós encontramos, pessoas que dizem assim: eu queria ser livre como um pássaro, né? Isso é um equívoco, né? Porque pássaro, gato, cachorro, e seja qual for o tipo de animal, ele não é livre. A única criatura que é livre é o ser humano, é o homem. Quando eu digo homem aqui, eu estou dizendo homem e mulher. Por quê? Porque só o homem ele tem essa capacidade ou este poder de tomar decisões. O gato ele está condicionado à sua natureza. Bem, eu não sei vocês, mas eu nunca vi um gato acordar pela manhã e tomar a decisão de latir em vez de miar. O gato só mia e o cachorro só late. Eu também nunca vi um periquito, né, no decorrer do dia, chegando aí o final de semana, ele dizer para si mesmo: bom, eu vou visitar a minha namorada periquitinha lá em São Paulo, mas eu vou andando, eu não vou voando. A gente não vê isso. Né? Então, o periquito só pode ir para São Paulo voando, porque é isso que a sua natureza determina. Agora, o homem não. O homem ele pode decidir ir, se ele mora em Itajubá, se ele mora em Varginha, Paraisópolis, se ele tem uma namorada lá em São Paulo, Belo Horizonte, ele pode decidir ir andando, ele pode decidir ir de carro, de ônibus. Né? Então, só ele tem esse poder de tomar decisões. Então, só o homem é livre. E, ao ser livre, o homem tem que responder pelas decisões que ele toma. Essa seria, então, sinteticamente, resumidamente, né, objetivamente falando, a segunda característica. Passamos, então, para a terceira característica, que é o poder de comando. O homem, ele tem este poder e foi dado a ele esta graça, esse dever, de transformar o mundo e administrar o mundo. Então, uma posição de comando, porém, de modo algum absoluto, né? E sim sob domínio de Deus. Então, é uma graça que Deus deu ao homem de
comandar o mundo, de administrar o mundo, mas segundo as suas orientações. Então, o homem tem essa responsabilidade. Aliás, o homem é o ponto mais alto da criação de Deus. Isso nós encontramos, isso já está pacificado tanto dentro da doutrina cristã como não cristã. O homem é o ponto mais alto da criação de Deus. E a terceira característica, aliás, a quarta, né? A quarta característica seria a capacidade de agir em conformidade com aquele do qual a pessoa humana é imagem, ou seja, de imitar a Deus. Só o homem tem essa capacidade de viver em conformidade com Deus, de viver de uma forma semelhante à de Deus. A quinta característica seria, então, a dignidade de ser uma pessoa. O ser humano, ele é um ser, é um ser relacional. O que quer dizer isso? Só ele tem essa capacidade de ter relações pessoais para com Deus e com os outros seres humanos. Aliás, de todas as criaturas que existem, só o homem foi querido e amado e criado para Deus. O restante da criação foi criado para o homem. Então, o homem foi criado para se relacionar com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo, que é o seu irmão, e com toda a natureza. O homem, nesse sentido, é um ser social, e ele só se realiza vivendo em sociedade. É na sociedade que o homem desenvolve todos os seus dons, todos os seus talentos. A sexta característica é o amor. O ser humano, né, o homem, é um ser que ama. Aliás, o amor é fundamental na vida do homem. O homem só se realiza amando. Quando o homem não experimenta o amor, a sua vida ela não tem sentido. O homem nasceu para amar. E o homem se realiza vivendo uma vida de amor. É claro, muitos vão dizer que os animais também amam, né? Eles amam de uma forma instintiva, né? O homem não. O homem ele ama de uma forma afetiva, mas também racional. Porque o homem, ele decide quem vai amar. Ele decide como amar. Ele tem consciência que ama. E ele precisa ser livre para amar. Então, a sexta característica seria o amor. O homem é um ser que ama. E a sétima e última característica seria a santidade de vida. E essa santidade de vida, ela eleva o homem até a sua mais alta dignidade. E é isso que nos conforma segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para viver em santidade. E a vida em santidade, ela é uma vida fundamentada na caridade. Bom, voltamos então a falar da liberdade. É muito importante falar da liberdade. Bom, a liberdade, ela, segundo os ensinamentos da igreja, ela é um sinal privilegiado da imagem divina no homem. Olhe o que o documento Gaudium et Spes, capítulo 17, nos ensina a respeito da liberdade. A liberdade verdadeira é um sinal privilegiado da imagem divina no homem.
pois Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, para que busque por si mesmo o seu Criador e livremente chegue à total perfeição aderindo a ele. Este aqui é um dos ensinamentos, né, que nós encontramos na Gaudium et Spes, capítulo 17. Veja que, para que o homem possa amar o seu Criador e viver em conformidade com ele, o homem precisa ser livre. E Deus criou o homem livre para que ele pudesse, por si mesmo, procurá-lo, encontrá-lo, amá-lo e viver segundo a sua vontade. E isso não tira a liberdade do homem, porque para que o homem possa alcançar esse objetivo, ele precisa ser livre. Bom, contudo, a liberdade, ela não é infinita. Muito pelo contrário, a liberdade do homem, ela é finita e também falível. Por isso que o homem falhou, né? O homem livremente, ele pecou contra Deus. Ele rejeitou todo o projeto divino de amor, enganando-se a si mesmo e tornando escravo do pecado. E o homem fez isso porque sucumbiu a uma tentação do diabo. Isso aqui, segundo, né, os ensinamentos não só da Bíblia, mas também da igreja. Veja que esta primeira alienação, essa primeira ruptura, ela gerou uma multidão de outras alienações. O homem não só rompeu com o amor de Deus, não só rompeu o seu relacionamento com Deus, ele também entrou em contradição consigo mesmo e rompeu o seu relacionamento com os demais irmãos e também com a natureza. Veja que a história, a própria história humana, a história da humanidade, desde as suas origens, dá testemunho de desgraças e opressões nascidas do coração do homem, que são consequências de um mau uso da sua liberdade. Então, o pecado, ele foi inicialmente um abuso da liberdade que Deus deu ao homem. E aqui, abrindo um parênteses, né? O que é o pecado? O pecado é quando você busca o bem, uma coisa que é boa, né? Mas, porém, você busca atingir este bem, conquistar esse bem de uma forma equivocada, né? É o que nós chamamos de hamartia, né? O erro de algo. O pecado também, ele acontece por causa de um amor exagerado de si mesmo. O homem que ama a si mesmo de uma forma tão doentia, a tal ponto que ele despreza não só a Deus, mas despreza a si mesmo e despreza o próximo que está em sua volta para conquistar um bem criado por Deus. Então, e este amor excessivo, este amor doentio, nós chamamos de egoísmo. Então, o amor é um abuso da liberdade, o amor é um erro de algo, e o amor, ele é fundamentado no amor, o pecado não, perdão, o pecado, né? Ele é um abuso da liberdade, um erro de algo, e o pecado, ele é motivado por um amor doentio, que nós chamamos de egoísmo. E o pecado é sempre um atentado contra a si mesmo. O pecador que peca, ele não só prejudica os seus semelhantes, os seus irmãos, mas ele também prejudica a si mesmo. Veja que por causa do pecado, o homem encontra-se dividido em si mesmo, como eu afirmei anteriormente. E assim, toda a vida humana, quer ela
quer seja singular ou coletiva, ela apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. É o que nós estamos presenciando aí nos tempos presentes, é o que nós já presenciamos em tempos passados e com certeza presenciaremos em tempos futuros. Porém, o homem, como é um ser amado por Deus, uma criatura amada por Deus, que foi criada e predestinada para ser um filho adotivo de Deus, Deus ele não desistiu do homem. Aliás, Deus nunca desistirá de nós. Por isso, o próprio Jesus, nosso Deus Salvador, ele veio ao mundo enviado pelo Pai para nos libertar e nos fortalecer, renovando a nossa vida interior e lançando fora deste mundo, aliás, e lançando fora o príncipe deste mundo, né? Que nos mantinha na servidão do pecado. Enquanto a santidade ela eleva o homem à sua dignidade mais alta, o pecado ele diminui o homem, porque ele impede o homem de atingir a sua plena realização. Então, o pecado ele se manifesta nas atitudes de imoralidade. Então, Cristo, ao vir ao mundo para nos salvar, Cristo é o novo homem, o novo Adão. E, na realidade, meus irmãos e minhas irmãs, o mistério do homem é só no mistério do Verbo encarnado que se esclarece verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, ele era a figura, efetivamente, do homem futuro, né? Isto é, Cristo, o nosso Senhor. E Cristo, o novo Adão, na sua própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, ele revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime, a sua vocação mais alta. É isso que a igreja nos ensina, que Jesus, o novo Adão, revela o homem ao próprio homem. Vejam que Jesus, sendo ele a imagem do Deus invisível, e isso está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele é o homem perfeito. Ele é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina que foi deformada desde o primeiro pecado, já que nele, né, a natureza humana ela foi assumida e não destruída. Por isso mesmo, também em nós foi ela elevada à sublime dignidade, a dignidade mais alta. Por quê? Porque pela sua encarnação, o Filho de Deus, ele se uniu, de certo modo, a cada homem, a cada ser humano. Jesus Cristo, ele trabalhou com mãos humanas, ele pensou com uma inteligência humana, ele agiu com uma vontade humana, ele amou com um coração humano, e nascido da Virgem Maria, segundo os ensinamentos da Igreja, ele tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Porque o pecado não pertence ao homem. Não pertence ao homem. Tudo o que Cristo assumiu é o que pertence ao ser humano desde o início.
Notem que aqui a igreja nos ensina que Jesus Cristo ele foi o homem perfeito. Ou seja, Jesus é um modelo a ser seguido. E uma das causas da sua vinda ao mundo foi para que ele pudesse ser para nós um modelo a ser seguido. Então, Jesus é o homem perfeito no sentido de que ele viveu perfeitamente a sua humanidade. Por isso, se nós quisermos conhecer a Deus, se nós quisermos conhecer a nós mesmos, o caminho deste conhecimento é Jesus. É Jesus. Jesus é o caminho do conhecimento de Deus e o caminho do conhecimento do homem. Jesus é um modelo a ser seguido. Veja que, neste sentido, Jesus é o fundamento essencial e original da moral cristã. Ora, como que Jesus Cristo viveu perfeitamente a sua humanidade? Meus irmãos, ele viveu uma vida toda amando. Amando. Amando a Deus, seu Pai, nosso Pai, e amando a nós, como filhos de Deus e como irmãos dele. Então, Jesus passou a vida toda amando e fazendo bem. E o amor de Jesus se manifestou em todas as suas atividades de vida, não foi apenas na sua missão evangelizadora, mas também na sua vida social. Por amar os homens, Jesus Cristo foi um bom profissional. Jesus Cristo se dedicou profundamente ao exercício de sua profissão, que era carpinteiro, né? Jesus foi carpinteiro, seguindo os passos do seu pai adotivo José. Ora, além dele ser uma pessoa aplicada no seu trabalho, obviamente Jesus, juntamente com seu pai José, cobrava preços justos, né? E tudo isso por causa de quê? Por causa do amor. Por isso Jesus, antes de partir, ele nos deixou esses ensinamentos. Ora, aliás, exemplos, né? E nos deu uma, uma ordem, né, de segui-lo. Veja, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14 e 15, Jesus disse aos seus discípulos: dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O que Jesus Cristo nos ensinou? Aliás, nos revelou. Primeiro, Deus é amor. Deus é nosso Pai. Logo, nós somos irmãos uns dos outros. E que o sentido da vida é o serviço. Se ele, que era considerado pelos seus discípulos mestre e senhor, e depois ele inverte, né? Eu não sou mestre e senhor, eu sou senhor e mestre. Servir vocês, vocês também devem fazer as mesmas coisas. Viver para o serviço, ser útil para o seu próximo. Meu irmão, minha irmã, veja se toda a humanidade, uma coisa bem utópica aqui, viu, Adonis? Bem utópica. Veja se toda a humanidade pensasse assim: eu vim para servir o meu irmão. E fundamentasse as suas escolhas não no lucro, mas no serviço. Isso não quer dizer que ela não viria a receber o salário de seu trabalho, né? Porque todo trabalhador ele é digno do seu salário, né?
Mas pense, se todos nós tivéssemos como motivação de nossas escolhas profissionais, tivesse como motivação de nossas ações o servir o próximo, como que o mundo seria bom? De novo, porque o mundo era bom no início, porque Deus criou tudo e viu que tudo era bom. O homem não, o homem Deus criou e viu que era muito bom. A bondade do homem ultrapassou a bondade do mundo. Mas o homem jogou tudo por terra. Mas vejam bem, se todos nós seguíssemos esse exemplo de Jesus, o homem perfeito, como seria bom o mundo? E Jesus viveu isso plenamente em sua vida. Ele viveu toda a sua vida praticando o bem, servindo a humanidade, através dos seus ensinamentos, através das curas operadas por ele, de uma forma miraculosa. Ele trabalhou, né, com esse espírito de serviço, ele produziu muita coisa por amor. Por isso, Jesus Cristo ele tem autoridade naquilo que ele fala. Porque tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo viveu. Então, por causa da autoridade de Jesus, o seu comportamento torna-se fundamento e obrigação moral e critério também de escolha. Portanto, imitar o Filho, que é a imagem do Deus invisível, significa imitar o Pai. E com isso o homem atinge a sua vocação, que é viver uma vida semelhante a Deus. Já estou finalizando aqui, viu, Donise? Então, Jesus, homem perfeito, ele é o modelo do homem perfeito. E Jesus nos chama para o seguir e imitar. Por quais caminhos? Pelo caminho do amor. De um amor que se dá totalmente aos irmãos, porém, por amor a Deus. Este é o meu mandamento, ou melhor dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, olha aqui uma coisa que eu acho que poucas pessoas prestaram atenção nesse mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por que Jesus diz como eu vos amei? Porque Jesus reconhece outras formas de amar. Mas a forma da qual ele nos ama é a mais elevada, que é a caridade. É a caridade. Nós até falamos, né, muitas vezes a respeito da caridade, inclusive sobre a política. O que nós falamos? Adonias, liga o seu telefone, liga o seu microfone. Alô. O que nós falamos a respeito da política, Adonias? É um caminho do quê? A forma mais sublime de fazer caridade, de realizar o amor é através da política. A forma mais sublime ou privilegiada é a política por causa da caridade. O que é a caridade? Objetivamente falando, amar como Deus ama. Se a política, meus irmãos, é um caminho privilegiado para a prática da caridade porque ela visa o bem comum, a política é um caminho de santidade. A política é um caminho de realização humana, porque o homem se realiza vivendo a santidade. O homem se torna aquilo que de fato ele é, vivendo a santidade. Ele se assemelha a Deus. Nós vemos
Eu não sei, eu posso até tá fazendo um julgamento equivocado aqui, mas será que todo mundo, todo cristão, se tivesse essa concepção da importância da política aqui em questão, será que eles teriam tanta resistência em assumir uma função política, né, constitucional aqui, eu estou dizendo, né, porque políticos todos nós somos? Veja, por que Jesus Cristo deixou este mandamento? Porque é este mandamento que nos realiza como filhos de Deus, como seres humanos. E quem ama não faz nenhum mal contra o próximo. Então, o amor é atitude moral por excelência. Todas as demais atitudes morais, elas se fundamentam nessa primeira atitude, e do qual Jesus foi o exemplo por excelência. Então, eu chego aqui nas minhas conclusões finais. Veja que Jesus Cristo, este chamado que Jesus Cristo nos faz de imitá-lo, de viver uma vida como ele viveu, não vale só para nós cristãos, mas também para todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça opera ocultamente. Veja que esse chamado de imitá-lo vale tanto para os cristãos como também para os não cristãos, porque a graça de Deus age também na vida deles, de uma forma oculta, de uma forma que só Deus sabe como acontece. Até mesmo porque Cristo morreu por todos. E a vocação última de todos os homens é realmente uma só, que é a saber, a divina. A divina. E o Espírito Santo a todos dá essa possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo que só Deus, por um modo que é conhecido somente por Deus. Então, todos nós temos essa vocação comum que é a divina. Então, se você, meu irmão, minha irmã, quiser conhecer quem você é, como você deve agir e para onde você vai, é só olhar para Cristo Jesus. E aqui eu finalizo a minha contribuição. Doniz, muito obrigado pela atenção e desculpe se eu ultrapassei o tempo. Beleza, Vanderlei? Bonito, viu? Parabéns. Vamos lá, pessoal. Pessoal, só dar um oi, ligar a mãozinha aí, fazer alguma pergunta. O tema, Cristo revela o homem, fundamentos de antropologia e moral cristã. Vanderlei, diante dessa... muito bonito o Salmo 8, né? Eu já gostaria de fazer a primeira pergunta. Diante dessa riqueza que é o homem, que Deus fez um pouco acima dos anjos, né, inclusive, né, o que diz o Salmo. Hoje, esse relativismo, a gente vê que as comunidades estão sofrendo muito. As pessoas buscando vícios, buscando tanta coisa. Uma das coisas é o fato do celular estar muito próximo também da gente, ou seja, tira essa nos dá uma liberdade e tira essa questão de Deus estar vendo, sabe? Aonde que a gente coloca o relativismo, o hedonismo, diante dessa busca do homem pelo seu, não sei se eu vou conseguir dizer para você, pelo seu encontro, pela sua essência. Como que a igreja vê isso diante desse relativismo, dessa busca do homem pelo homem, né? Pela sua felicidade, que seja de várias maneiras de se explicar? Bom, esse vazio, né,
Existencial, exatamente, essa é a frase, essa é a palavra. Passado é justamente por causa da ignorância, né? Do conhecimento. Conhecer quem Deus é e quem o homem é. Porque, vejam bem, você falou da liberdade, né? Essa sensação de liberdade, de poder fazer tudo. A liberdade, esse é um tipo de falsa liberdade. O homem acha que é livre, mas ele não é livre. Tanto é que se você pegar hoje uma pessoa e tirar o celular da mão dela, nossa, o mundo acaba. Né? Então, ela não é livre, ela é dependente, ela acha que é livre, né? Mas, no fundo, todo ser humano ele procura preencher o seu vazio existencial, né? Procura procurar a sua verdade, de alguma forma, porque, no fundo, ele quer nada mais, nada menos do que um sentido para a sua própria existência. Eu posso afirmar que o homem sem Deus é uma pessoa infeliz ou eu estou exagerando? Não, pode não, é uma afirmação corretíssima. O homem só encontra sua verdadeira felicidade em Deus. Só Deus pode dar aquilo que o homem precisa, tanto nessa vida como na vida além dessa, né? Que é a eternidade. O homem sem Deus, ele é infeliz.